fazendo gargalo na sua empresa? O que está sendo manual e que talvez pudesse ser inovado e melhorado, dando mais qualidade, rapidez, agilidade e lucro? Os dados que você tem na sua empresa, você só está armazenando ou está aproveitando para usar isso como um ativo para a sua empresa? Esse é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui no nosso podcast, no Amovricast, no dia de hoje. Antes de eu apresentar os meus convidados, eu peço aí para você fazer a sua inscrição no nosso canal aqui. Você que gosta de saber sobre inovação, você que gosta de saber os caminhos das pedras para chegar aos fomentos, faz a inscrição no nosso canal, aciona o sininho e divulgue. Só não manda para o seu concorrente, né? Senão, sabe. Eu estou aqui conversando com mais uma conversa sobre esse negócio de inovação e tecnologia. Aqui comigo está o nosso querido Laércio Hard. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, querido? Ótimo, Ele que já foi diretor da Embraco, hoje é a famosa, né, Nidec, e que tem uma história com inovação, você já sabe, ele já liderou centenas de engenheiros e fez todo o processo de inovação lá atrás, quando nós não tínhamos tanta inovação, que é a época do Maicon. Tudo bem, Maicon? Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente. O Maicon, ele é parceiro da Amovri Hub, ele é sócio e diretor lá, e ele é o cara do dia a dia, né, Laércio? O Laércio vem com a senioridade dos cabelos brancos e da experiência, e a gente tem aqui na Amovri Hub uma dupla boa. O papai sempre dizia que o carro de boi, na nossa época tinha um carro de boi, né? Exatamente. O carro de boi tinha, porque sempre iam dois bois, né? O Maicon é do sítio, sabe como é Com que é isso aí. certeza. E o pai dizia que o carro de boi bom tinha que ter um boi novo e um boi mais velho. O boi novo tinha o torque, ele tinha a força. E o boi mais velho dava a velocidade, Cadência. a cadência, né? Bom, gente, a conversa de hoje aqui, eu quero ver se a gente começa a desmistificar um pouco desse caminho tão difícil que é alcançar os fomentos, os editais. Mas antes de a gente chegar lá, eu queria saber o seguinte: como é que é esse negócio aí da inovação? O que que eu posso, por exemplo, Michael, eu começo contigo, o que que os meus dados podem inovar e eu monetizar isso, ou apenas, ao invés de só armazenar, eu colocar isso para trabalhar para mim também? Acho que a provocação é boa, Kennedy. Eu acho que um exemplo simples como dados, né? Acho que todas as empresas têm dados no dia a dia e cada vez mais esses dados são digitais, né? Então você tem dados desde do momento que você chega na porta da empresa, às vezes tem ali uma leitura facial, né? Que vai Uhum. identificar se você é funcionário e vai liberar a porta, até no dia a dia, no computador, nos sistemas, no RP e tudo mais, né? O que tem acontecido hoje é que com a chegada de tecnologias como inteligência artificial e tudo mais, você consegue tratar esses dados, né? Então, o dado por dado, ele não tem valor nenhum, né? Mas se você tratar esses dados e de Vai alguma dar uma forma minerada nele ali? colocar inteligência nisso para trabalhar, o que que esse dado pode trazer para você, por exemplo, na tua operação, né? Você hoje as operações de algumas empresas elas já são digitais, né? Então você controla a tua manufatura, a tua qualidade, o tempo do timing da produção, tudo em tempo real que máquinas conseguem mandar um sinal para o teu computador ou para o teu iPad e você consegue trabalhar esses dados, se realmente a produção está atingindo o que deveria, se a qualidade do produto está chegando no nível que deveria, né? Então tem uma tecnologia ali por trás. Cada vez mais isso está comum, mas ainda é um desafio para a indústria trabalhar esses dados. Por quê? Porque é custoso, né? Você, às vezes, tem um equipamento lá que ele não é tão digital assim. Você precisa minimamente sensorizar ele para você colher esses dados e poder tratá-los e trabalhar em cima deles. Isso tem custo, né? E daí dá para entrar através de uma necessidade dessa com a busca de um fomento? Com certeza, né? Então,
para você transformar um equipamento minimamente sensorizado ou digitalizar um processo de produção, você tem um desafio ali por trás, né? Você vai ter que adaptar o teu espaço, você vai ter que comprar sensor específico para aquele equipamento, vai ter que ver se tem uma API específica que vai conectar com o teu ERP, né? Vai ver se realmente aquele equipamento consegue atender, ou talvez você tenha que trocar esse equipamento por algo mais moderno, seja nacional ou importado. Todo esse processo ele tem um custo, mas esse custo pode ser mitigado com o fomento, né? E aí é onde a Mobile Hub entra para ajudar a empresa a desvendar esse caminho. Laércio, assim, na tua experiência, assim, para a gente pegar o nosso telespectador, o que que pode ser um gargalo na empresa? O que que pode ser aquilo que está, tá ruim aqui? O que que eu posso melhorar? Como é que é isso daí? É, No dia a dia da operação, eu digo, né? exato. É bem interessante porque o gargalo se reflete na tua competitividade. Então, uma vez você não tendo uma competitividade adequada, você precisa olhar para dentro. O que que eu posso fazer para melhorar? E aí, dentro de toda a tua cadeia de processos, você tem que fazer uma avaliação aonde você não está atingindo ou você deve melhorar, baseado em dados que o Michael falou, esses dados que muitas vezes apontam aonde que estão os gargalos dentro do teu processo. E eles são inúmeros. E você tem que trabalhar constantemente para ter esse equilíbrio no teu processo produtivo, eliminando esses pontos de dificuldade. Ele tem que ter uma cadência lógica e natural. Exatamente. Tem que E ter eu um me lembro, fluxo. eu me lembro, meu sogro, meus cunhados aí foram todos funcionários da Embraco. E daí eles sempre falaram, meu sogro era o coordenador lá da ferramentaria, se aposentou, e ele sempre falava que a Embraco fazia muito como se fosse uma competição lá interna, na Embraco, onde os próprios funcionários davam as sugestões para melhorar o sistema. É fundamental. Tinha algo assim, né? Chamava o famoso Kaizen. Kaizen. Os próprios funcionários diziam, ó, se fizer isso, isso às vezes sai da cabeça de quem está operando lá. O Kaizen te possibilita isso, te dá ferramentas, metodologia para identificar. E os próprios funcionários no dia a dia fazem uso e discutem as melhores opções para solucionar aquele problema dentro de um grupo. Formam-se grupos de trabalho e endereçam aquele problema procurando uma solução. Ô, Michael, através dessa discussão interna de quem está lá com a mão na graxa, né, com a mão na massa, na produção, pode surgir, detectar um problema e a solução pode ir através, ou pode ser através da inovação e tecnologia ou não? Na grande maioria das vezes, né? Porque quando você identifica um gargalo dentro da empresa, seja no processo produtivo ou no processo de desenvolvimento, na engenharia, e esses grupos, eles estão voltados para identificar a parte técnica, o desafio técnico, né? Então, na grande maioria das vezes, você precisa trocar um equipamento, fazer uma automação de produção para você ganhar mais produtividade, você precisa colocar uma inteligência de sensorização para você ser mais assertivo em algum aspecto de qualidade do produto, né? E tudo isso tem um custo, né? E aí, o que eu costumo falar é que a Mobile Hub, ela olha de uma forma que, às vezes, a empresa, por estar no dia a dia tentando resolver problema, e esse é um problema dela, né? Ela não consegue enxergar uma oportunidade de como fomentar esse projeto, né? Então, o que a Mobile Hub faz é estruturar essas ideias, colocar essas ideias num funil de maturidade de projeto e identificar as mais variadas oportunidades de fomento que tem para financiar esse projeto. Então, tu está querendo dizer que a inovação não precisa começar do zero, ele Não. pode aprimorar algo que já existe. Na maioria das vezes é um aprimoramento.
Claro, existe muito desenvolvimento específico que, por exemplo, você vai lançar um produto no mercado que não existe ainda no mercado brasileiro. Você vai trazer uma ideia que existe lá fora e você vai fazer uma tropicalização aqui no país e botar para funcionar. É um desafio. Mas existe muito desenvolvimento a nível nacional também, que é a inovação mais hard que existe, né? Mas tem muita inovação dentro das empresas, mas elas não conseguem enxergar isso porque o dia a dia não permite. Você precisa resolver problema, né? Então, o que a gente faz é identificar o que são essas características de inovação, seja no processo produtivo, seja na engenharia, seja muitas vezes numa parte de qualidade, né? No marketing, até no marketing você tem formas de inovar, né? E a gente identifica isso, coloca isso de uma forma estruturada e lógica, porque para você escrever um projeto de inovação para o órgão de fomento avaliar que realmente aquilo é um desafio e tem uma inovação, você precisa ter uma lógica. E é o que a Mover faz. Você pega toda essa atividade e coloca numa lógica ao qual, do outro lado, quem vai estar avaliando um projeto consegue identificar que realmente é um projeto de inovação e ele pode ser financiado. Laércio, então o projeto não precisa estar validado. Ele Não, precisa mostrar que ali vai sair algo bom. você precisa ter uma ideia, você precisa, independente em que fase. Então, por exemplo, o fomento, como o Michael falou, ele pode estar na fase conceitual do produto, na concepção, ou mesmo quando já há uma conversão, podem surgir oportunidades também e que podem ser fomentadas. Então, independe em que momento. O que precisa é entender de que ali há uma oportunidade, há necessidade de investimentos, e esse investimento pode ser oriundo através do fomento. Michael, se o projeto já existe, por que tem uma hora ali que a empresa desiste, para por ali, não toca para frente? A maioria das vezes tem alguns aspectos que precisam ser avaliados, né? O primeiro deles, às vezes, é tecnicamente, né? Então, às vezes, ela não consegue sozinha achar qual que é a rota ou o desenvolvimento que pode ser viável tecnicamente e financeiramente. E aí, essa ideia ou esse projeto acaba morrendo, né? Então, nesse aspecto, a gente ajuda muito a empresa a identificar um possível parceiro para ajudar a desenvolver, que a gente chama aí de inovação aberta, né? Você envolve outros agentes externos para ajudar a desenvolver o projeto. Então, na maioria das vezes, às vezes você já tem alguma expertise num instituto de pesquisa, numa universidade ou numa startup que você não sabe e por isso a tua ideia aqui morre, porque se você conectasse alguém que tivesse essa expertise, provavelmente você aceleraria o crescimento, o seu desenvolvimento e seria muito mais assertivo. A gente poderia dizer que nas prateleiras desses institutos, dessas pesquisas, tem muita coisa ali prontinha, só esperando alguém dizer, ei, vem. Com certeza, né? E daí ali starta mais, porque aquilo que eu tinha que fazer toda a parte teórica, às vezes de teste e tal, já está prontinho ali. Exato. Só que tem um desconhecimento, né, da indústria, do mercado em relação a essa tecnologia. E é uma barreira grande hoje para você quebrar, né? Então, o que a gente tenta fazer na Amovre, nos clientes que a gente tem, nos parceiros, é você aproximar esses dois mundos também, né? Então, tem muito desenvolvimento na prateleira da universidade e não é função dela colocar no mercado, né? A função de colocar no mercado são das empresas. Por isso que muitas vezes a pessoa morre o projeto porque tentou sozinha e não deu certo. Isso, exato. Então a gente conecta essas duas pontas. Quem tem a expertise e às vezes o desenvolvimento com quem tem o mercado, quem consegue colocar isso no mercado. Quando a gente junta isso, a gente mitiga o que a gente chama de risco técnico, né? Porque inovar, a maior chance de errar do que acertar. Ô Lércio, quais são os erros assim primários nesse aspecto assim, você que já esteve lá, que já viveu, já conviveu, quais são assim aqueles erros clássicos que existe de um empresário, de alguém que quer desenvolver uma inovação e não consegue ter essa visão? Bom, o erro clássico é não procurar ajuda. Achar que consegue fazer sozinho e com isso você perde a tua janela de entrar no mercado. Mas esse não procurar ajuda é porque o cara está querendo engolir sozinho e fazer sozinho ou porque ele não tem conhecimento? Ele às vezes não tem conhecimento de quem pode ajudar ele. Então, o que tem que ser feito? Ele tem que procurar, tem que ir ao mercado, procurar parceiros
independente em que área, nós estamos falando aqui no sentido abrangente, Uhum. tanto na indústria como na área de serviço e outras, e procurar alguém que consiga trabalhar junto e dê espaço para trabalhar. Que muitas vezes o empresário acredita que domina o conhecimento e mesmo com o parceiro participando, não dá espaço para esse trabalho conjunto. Olha, eu quero dizer para você o seguinte: você está querendo fazer alguma inovação aí na tua linha? Está vendo como é importante você chamar um parceiro desse, uma universidade, um instituto de pesquisa? Eles são parceiros que podem te ajudar, cara, sabe? É isso, Michael. Eles podem trazer assim, transformar aquilo que está tão difícil, às vezes aquele gatilho que está faltando, está lá, está fazendo. É preciso traduzir essa dificuldade para eles, Michael. Tem que desmistificar um pouco o que tem no mercado hoje, que o medo que se tem hoje das empresas é que a universidade vai roubar a ideia dela, Pois é. né? Então, tem uma parede aí que precisa ser quebrada, tem vários mecanismos já que o governo vem criando para aproximar a universidade das empresas, mas é preciso olhar isso com muito mais carinho do que é olhado hoje pelas empresas. Porque que acontece? A universidade, a função da universidade é desenvolvimento, é aprendizado, né? E a função da empresa é colocar isso para o mercado. A partir do momento que ela entender isso, ela vai ver que não tem risco nenhum em você desenvolver um projeto como a universidade. Eu acho que você falou aqui o X da questão. Muitas vezes as pessoas não têm tanto conhecimento, e essa é a lógica do nosso podcast, levar conhecimento para você, e que muitas vezes tem na universidade como um concorrente. Ah, não, tu falou certo. Às vezes a universidade vai roubar a minha ideia é minha. E o cara se preocupa a fazer o registro de marcas e patentes para blindar a ideia dele. E como é que vai ser? Como é que vai dar? Então, acho que esse link com a universidade é importante a gente trazer isso para você e mostrar que é exatamente nisso que a Movery Hub ajuda você. A Movery Hub é aquele mediador entre o cara que quer fazer inovação, não consegue, a faculdade que tem lá na arquibancada, lá na prateleira, o projeto pronto e fazer essa ligação, né, Lércio? Exato, gostaria de complementar que esse trabalho conjunto, você, em um determinado momento, internaliza esse conhecimento, trazendo competências. Os estudantes, muitas vezes, durante o período em que estão na universidade, trabalham nos seus projetos e, posteriormente, eles vêm trabalhar na tua empresa. Que E legal. com isso você cria formação. E todo aquele temor você começa a estruturar dentro da empresa e cria mais competências para trabalhar com centros de pesquisa, universidades. Vocês têm alguma coisa no mercado com relação a percentual de insucesso dessas inovações aí? Tem alguma coisa aí, Marco? O percentual de insucesso, vamos lá. Quando a gente fala de inovação, tem a inovação radical e incremental, né? Tá. Então, quando a gente fala nível de maturidade, aonde está o insucesso da tecnologia? Quanto mais perto do nível zero, quando eu estou ainda na ideação, eu estou ainda estudando, o nível de insucesso ele é maior, porque você ainda não sabe os caminhos que essa tecnologia vai ter até Mas se ao mesmo tempo, desenvolver. é o momento que o governo põe mais grana. Exatamente, que é o alto risco tecnológico, desde que seja um desenvolvimento que, de alguma forma, impacte a sociedade e as linhas que são importantes para o desenvolvimento do país, né? E aí, quando você vai desenvolvendo o projeto, você vai amadurecendo ele, e numa escala de TRL de 0 a 9, você vai chegando mais perto do mercado, né? Certo. Então, quando você está no nível 8 ali, que já tem um protótipo funcional, está testando no mercado, o risco de não dar certo é muito menor, porque você já tem um protótipo, você já está testando, já está validando, né? No máximo, às vezes, você está à frente do seu tempo, você está desenvolvendo algo, uma tecnologia que ainda é muito cara para colocar no mercado. Então, às vezes, você tem que esperar para lançar isso, né? Então, eu diria que a taxa de insucesso de um projeto se mede de acordo com a maturidade dele. Então, quando a gente coloca ele num funil,
né? Quanto mais perto da boca do funil, maior é a taxa de insucesso. Mas conforme ele vai sendo desenvolvido e vai Vai aprimorando. amadurecendo, vai aprimorando e a taxa de sucesso ela é menor. Mas a gente pode dizer que hoje em dia a maioria ou grande parte dos insucessos não é por falta de boas ideias, mas sim por conhecimento que é preciso estruturar melhor com a parceria de universidades, centro de pesquisa e tudo mais, né? Não tenha dúvida, né? Você, quando tem uma universidade de pesquisa parceira no desenvolvimento, você tem, além de uma estrutura muito forte de laboratórios para desenvolver o projeto, você tem pessoas extremamente técnicas, com conhecimento, né? Mestrado, doutorado, professores renomados a nível nacional e internacional, que sabem desenvolver um projeto de P&D. E o que as empresas às vezes não entendem também é que a partir do momento que você envolve uma universidade de pesquisa para desenvolver, você consegue potencializar o nível de recurso financeiro para desenvolver o seu projeto. Ou seja, chega em algum momento que você não coloca dinheiro sozinho. Você consegue buscar recurso de financiamento ou subvenção junto com a universidade para você continuar desenvolvendo aquele e outros projetos que possam surgir na carteira da empresa. Você está gostando do nosso conteúdo? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal, acione o sininho e quando a gente tiver assunto novo, episódio novo, a gente vai comunicar você. E também comente, participe, faça a sua pergunta, diga lá o que você quer saber que no próximo episódio a gente traz aqui e responde para você. Nós estamos aqui hoje recebendo essa dupla fantástica da Moveri Hub, que é o Michael, que é o sócio-diretor também, que trabalha mais na operacionalidade, daí nós vamos entrar nesse assunto agora, e o Laércio, que é o nosso sênior aqui, que tem toda essa capacidade e bagagem que está junto. Agora, deixa eu dizer o seguinte, para nós tangibilizarmos isso daí, o processo para o nosso telespectador, como é que é esse processo do diagnóstico, da ideia, da identificação, do enquadramento, da estrutura técnica, da submissão estratégica até a prestação de contas? Enquanto tu vai responder isso, daqui a pouco eu vou querer saber, o Laércio, com a experiência dele, se lembra de alguma coisa que, porventura, tinha um caso genérico de alguma empresa assim, que tinha um problema operacional e que, a partir daí, deu a vazão. Né? Vou tentar buscar de ti alguma experiência dessa aí, enquanto o Maicon fala desse passo a passo que a pessoa deve fazer para buscar uma inovação. Eu acho que tudo começa por um pré-diagnóstico na empresa, né? Então a empresa ela tem que olhar minimamente para de casa e às vezes ela não consegue fazer isso sozinha, porque ela está dentro de casa focada em resolver os problemas da empresa no dia a dia. Pagar a duplicata, folha de pagamento, fornecedor e pau na cara, não Exatamente. tem esse respiro para dizer, sabe? Isso. Aquele ócio produtivo, né? Exato. Então, o que acontece na maioria das vezes, a gente faz algo que a gente, para nós como a Mover é simples, mas às vezes para a empresa não é tão simples assim. A gente olha para a empresa quais são as atividades, quais são os projetos, quais são as despesas, o que ela está desenvolvendo, qual que é o planejamento estratégico dela de curto, médio e longo prazo e quais são as características de projetos e atividades que ela tem dentro da empresa. A gente faz um pré-diagnóstico técnico disso, né? É rápido, né? É simples, uma conversa com o líder da engenharia, muitas vezes aqui em Santa Catarina é muito comum empresas familiares, né? Então a gente conversa com o dono da empresa mesmo aqui, né? Então, numa conversa de 1 hora, 2 horas, a gente consegue pegar essas características e elementos que podem ser enquadráveis como inovação. E o outro aspecto, ele é financeiro, né? Que às vezes é onde está o maior erro das empresas, onde elas têm o maior impacto negativo na hora de aprovar um projeto. Porque não basta que você tenha um projeto de inovação que enquadre tecnicamente. Você precisa ter minimamente uma saúde financeira para você buscar um financiamento ou até mesmo uma subvenção, né? Lembrando que a subvenção é aquilo que a gente chamava de fundo perdido, mas que, dependendo
de como é o processo, o governo não dá 100%. Ele chega até 70%, né? Vai depender do O tamanho da empresa, Isso. né? Daí Sempre tem a uma empresa contrapartida. dá um pouco, o governo dá outro para ser sócio, O né? que é justo, Que né? é justo, O que né? é Se tu justo, vai porque desenvolver alguma coisa e depois vai te dar dinheiro, por que que não vai investir também? Só eu tenho que investir. corre o risco junto, né? Corre o risco junto. Exatamente. Vem para a raia. É, Vem que a então, piscina é ter água gelada. Então, o aspecto financeiro é muito importante, porque a gente faz análise de alguns elementos no balanço da empresa que vão dizer se ela minimamente tem uma saúde financeira, qual que é o potencial que ela pode captar, quais são as ferramentas que existem que se enquadram na característica de empresa dela e no projeto também. Então, Tá, mas nesse processo que tu está fazendo, que é o diagnóstico, de buscar e dizer para ele, ó, você tem isso daqui, vocês cobram alguma coisa disso? nada. Nada. Esse diagnóstico é free. É free, é totalmente Aí gratuito. vamos supor, ó, você tem X, pode buscar Y, aí a partir daí, como é que funciona daí? Isso a gente chama um processo que é anti-frustração, tanto para a empresa quanto para a gente, né? Quando a gente Até porque, só para lembrar aqui, a Movre hoje tem 0 de gloss, ou seja, nenhum projeto aprovado não foi ou não teve as contas aprovadas. Sim, E qual é o exatamente. percentual de sucesso de vocês? Para financiamento, 100%. Para financiamento, 100%. Financiamento é aquele negócio, cara, é uma graninha boa, com juro baixinho, até 120 meses para pagar, com isso aí que está precisando de capital de giro, eles fazem. Estou falando aqui, presta atenção. Se inscreva no canal, acione o sininho, faça a sua pergunta ali. Eu digo, compartilha isso com seus parceiros, só não manda para o concorrente, porque o concorrente vai atrás e vai dar tua frente. E daí, a partir daí, A partir daí que a gente faz esse diagnóstico financeiro e olha esses elementos, a gente consegue falar para a empresa se ela tem um potencial de captação ou não. Mas o que é a metodologia anti-frustração? Eu só vou apresentar uma proposta para o cliente, né, para o nosso parceiro, se realmente ele tiver um projeto ou característica que se enquadra como inovação. tem alguns checklists que você tem que fazer. Exatamente. E se ele realmente tiver uma saúde financeira mínima, seja para enquadramento num financiamento, seja para enquadramento numa subvenção. Porque de nada adianta eu apresentar uma proposta para um cliente, fechar com ele, daqui 30 dias eu chegar para ele, olha só, tinha um elementos aqui no teu balanço, ó, tinha um indicador aqui que o banco negou, né? Então, para a gente não gerar essa frustração, a gente faz o pré-diagnóstico e só vai apresentar a proposta se realmente tiver o check em tudo que a gente acha que é pertinente. Até porque, a partir daí, tendo o cheque deu certo, aí faz a elaboração do projeto, acompanha, eu acho muito legal isso daí, eles acompanham com reuniões mensais para saber como é que está sendo a evolução do processo, até para ajudar lá na frente da prestação de contas. Exato. Esse é o ponto mais crucial que eu falo do fomento, é a prestação de contas técnica e financeira. No final das contas, é um dinheiro público, né, que está sendo investido para a inovação que impacte alguma coisa no país. Então, a prestação de contas técnica e financeira, ela tem que ser muito lisa, ela tem que ser muito segura, robusta, né? Então, a gente faz o acompanhamento mensal justamente para ver se realmente o que está acontecendo no projeto, tecnicamente e financeiramente, está conversando com o que foi colocado no papel, né? Vamos supor, Michael, que eu previ para esse espaço aqui X%, mas faltou. Como é que faz isso? Eu posso puxar do outro? Como é que é? A gente fala os ajustes das rubricas, né? Aham. Desde que você justifique tecnicamente que você precisou gastar mais material do que o planejado e está sobrando lá em serviço de terceiro, você pode puxar esse recurso lá da rubrica de serviço terceiro para material de consumo. Tem um processo para fazer isso, tem que justificar, o órgão de fomento tem que aprovar para depois você fazer esse movimento. Mas quando a gente fala de órgão de fomento, inclusive, a FINEP e a BNDES, eles entendem que se você tiver um projeto que ele vai do início ao fim, inclusive, 100%, sem ter nenhuma imprevisibilidade, por exemplo, vou importar um Tem alguma equipamento, coisa errada. planejei que ia chegar daqui a 5 meses, vai chegar daqui a 1 ano. É totalmente comum isso, né? E até porque 5 meses de atraso, o dólar pode estar mais alto, mais baixo. Isso. Pode Então, ter uma guerra do Golfo. se der certo do início ao fim você não ajustar nada, provavelmente você tinha esse projeto de gaveta e não é um projeto de inovação, né? Então, você pode fazer esses ajustes. Tem essas no nuances decorrer do também que eles desenvolvimento. avaliam, né? Sim, exatamente. Então, é importante ter sempre uma justificativa técnica e as comprovações disso que realmente é necessário. Então, o acompanhamento ele é importante por isso.
tanto para a prestação de contas, quanto para o alinhamento no decorrer da execução. O Laércio, lembra de alguma história aí tua aí que um projeto de inovação destravou a produção, deu mais lucro? Lembra de aí algo? Teve um projeto que foi fundamental na empresa que eu trabalhei, que é a fabricação do motor com a inserção do fio 1 a 1. É um negócio inédito que você tem que colocar o fio dentro do estator e para tornar o produto muito mais eficiente. A Embraco, no caso a empresa, ela conseguiu inovar nesse sentido, patenteou o produto, fez o trabalho junto com ferramentarias locais, com a própria ferramentaria e universidades e pessoas capacitadas nessa área. Com isso, foi criado patentes sólidas e trouxe todo um diferencial para a empresa que hoje ainda não foi replicado. Então, esse é um caso emblemático que eu uso. A inovação trouxe para você um legado de longo prazo também. Ou seja, aquilo que vocês inventaram lá atrás ainda ninguém fez ainda. No segmento da indústria em que ela atua, ainda não fizeram. Esse aí é aquela mudança que fizeram no compressor da questão da energia ou não? Também gera eficiência. Gera Esse eficiência aqui energética. gera uma eficiência bem maior no produto. E que daí, nesse caso aí, foi a Mover Hub que foi o grande parceiro que conseguiu um recurso em que boa parte da folha de pagamento dos engenheiros foi pago com esse recurso. Como é que é isso, Michael? Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque quando você tem um desenvolvimento interno e tem uma equipe de engenharia muito forte, automaticamente o teu custo é muito elevado, né? Porque você tem tanto o salário, o CLT, quanto os encargos, né? Então, é muito comum que em empresas que são altamente focadas no desenvolvimento de tecnologia, a folha da engenharia e do desenvolvimento ela é muito alta, do P&D, né? Então, sim, boa parte da engenharia você consegue colocar para dentro de um projeto de fomento. E às vezes a empresa não sabe disso, né? E acontece também a questão de que parte de um especialista trabalha lá na engenharia e parte do especialista trabalha lá na operação. Vamos simplificar aqui a conta: 50% desse especialista, né? Então a empresa às vezes não sabe que 50% desse especialista eu posso colocar como custo de projeto porque ele está alocado naquele projeto, né? Então é algo muito interessante que as empresas desconhecem. Um outro aspecto, pegando aqui um gancho do que o Laércio falou, é a propriedade intelectual que foi desenvolvida nesse projeto junto com a universidade, né? Como a gente tinha falado no início, você tem que desmistificar esse receio, esse medo que a empresa tem de fazer parceria com a universidade e pensar que ela vai roubar a ideia, né? Nesse caso aqui específico, muito do que foi desenvolvido veio de conhecimento da universidade e a patente foi depositada em conjunto com a universidade, onde a gente ajudou a estruturar não só a parte do patenteamento, como é que seria essa parte do que ficaria para cada um, né? E os ganhos disso a posterior, né? Porque faz sentido em algum momento, em alguns nichos de mercado, se a tecnologia chegar no mercado, você pagar royalties em cima do que foi o ganho daquilo. Então a gente ajuda a estruturar inclusive isso, constrói uma política de propriedade intelectual entre a empresa e a universidade para que eles não tenham mais essa trava e medo, receio de desenvolver em conjunto. A gente está falando aqui sobre a possibilidade de você buscar, através de agências de fomento, duas formas de grana. Uma é financiamento a longo prazo, com juros chegando a quanto? Hoje a média é 6,5% ao ano. Ao ano, nem pai presta isso, né? Qual é a carência? Depende depende da ferramenta, mas é uma carência de no mínimo 24 meses, né? E depende do enquadramento, você tem aí 8, 10, 12, 16 anos para pagar. O legal é que você pode buscar alguma coisa dentro desse processo. Kennedy, eu já estou desenvolvendo aqui, eu posso fazer uma busca lá para trás do investimento que eu já fiz, Maicon? Algumas ferramentas, elas permitem você fazer o que a gente chama de retroagir, né? Então, se eu protocolar o projeto da empresa hoje, né, ela vai demorar ainda um tempo para contratar, porque tem todo um processo a fazer isso, né? Você consegue pegar despesas desse projeto 6 meses para trás. Mas são algumas ferramentas que permitem, não são E daí é o todas. seguinte, e ainda você pode colocar aquilo que é custo fixo.
né? Nesse processo e aquele dinheirinho que você ia gastar na folha de pagamento da engenharia, por exemplo, você pega e faz outra coisa com a empresa. É mais ou menos isso, né, Laerte? E o que eu queria acrescentar é a questão que também você pode envolver as universidades, pesquisadores, mas também a tua cadeia de fornecedores. Ah, perfeito. Então, é um trabalho amplo, É uma rede, né? é uma rede, perfeito, uma rede que tem toda uma capilaridade, em que os diferentes entes, você agrega nesse teu projeto, trazendo benefícios para a cadeia toda. Ô, Maico, tem grana para isso, Maico? Tem bastante. É mesmo? Tem E muito daí tem recurso. aquele negócio, quem chega primeiro bebe água limpa? É mais ou menos por aí, né? O recurso dinheiro que mais É acessível, finito, né? ele é finito, né? Por mais que o recurso seja grande, né? O volume seja grande em alguns momentos, e esse é um momento que tem um volume bastante alto no mercado aí, mas ele é finito. Então, é ordem de chegada. Chegou projeto bom, chegou projeto que é enquadrável, que é de inovação, vai ser aprovado e vai levar o recurso, né? Então, tanto no financiamento quanto na subvenção. Gente, eu fui fazer uma visita com o Michael numa grande empresa aqui de Santa Catarina e os caras falaram assim, cara, a gente foi fazer um negócio aí desse fomento aí, nós se arrebentamos porque não soubemos pagar, aliás, não soubemos fazer a prestação de contas. Esse é um grande problema que quem não procura ajuda acaba se ferrando, porque depois tem que devolver, né? Isso é um problema que as empresas às vezes elas deixam de olhar porque pensa que é só pegar o recurso e gastar, né? E dentro da Movery a gente faz o que a gente chama de ponta a ponta justamente por isso, é desde a ideação do projeto até a execução final. Nesse meio aqui, a gente cuida e cuida mesmo junto com a empresa para que o projeto aconteça, para que faça a prestação de contas da maneira correta, tanto técnica quanto financeira, mas também cumpra, principalmente, as cláusulas contratuais, né? Juridicamente. Porque é Cara, um deixa eu dizer uma erro. coisa, eles são chatos pra cacete, sabe por quê? Porque o sucesso teu, que é cliente deles, aumenta o score deles, aumenta o histórico. Por isso que eles têm 0% de gloss, têm 90% do sucesso do financiamento. Por quê? Porque eles vão ali, vem cá, tá aqui. Por quê? Porque o know-how, né? A história da Movery Hub que tem isso aí, já alcançaram quantos? Quase 8 bi, né? 8 bi, mais de 8 bi já em 8 carteira, desde quando a bilhões gente trabalha com isso. de empresas de todos os tamanhos, e por isso que eles fazem tão técnico isso daí. E daí vocês estão vendo, né? Tem o Maicon, que é operacional, e tem a senioridade ali do Laércio, que dá o ritmo aí do processo, quando tem esses novinhos com bastante força, assim, né, Laércio? Por isso que a Movery Hub tá sendo desse sucesso. E tem, por outro, também quando a gente faz algum contato, cara, assim, isso aí é muito longe, cara, isso não, ninguém acessa, parece que inacessível. E, na verdade, o que eu vejo é que falta aquilo que a gente conversou hoje. Chamar uma universidade, chamar alguém que entende, como a Maverick Hub, cuidar com os 7-1s, Sim. cuidado com os golpes. Não, eu faço tudo com todo o respeito. Não é um contador que sabe fazer, não é. Tem que ser gente que tenha história e conhecimento, porque às vezes tem uns caminhos. Eu estava falando esses dias com o pessoal que eles estavam falando sobre a questão de pessoas que devem tributos federais. Daí eles conversaram comigo, Kennedy, se tu for lá na Receita, no site da Receita, tem até um tanto, mas depois tem um clique. Esse clique te leva a você dobrar o prazo de pagamento, por exemplo. Mas não está lá na Receita. Você tem que saber os caminhos legais de puxa um aqui, puxa um ali, para dar. E é isso que a Movery Hub faz com relação a dar a possibilidade de você que quer inovar, quer ter uma graninha aí para buscar inovação ou resolver o problema de muita gente com inovação, possa fazer. Agora, deixa eu tomar aqui, retomar, até porque a gente já está indo para o nosso encerramento. Maicon, quem está afim disso daí? Chamar vocês, como é que faz? Vocês vão lá, tem uma conversa? Kennedy, eu quero saber mais. Quem é que tem que estar presente na reunião? Como é que é isso daí, do dia a dia, para quem se interessou e quer chamar vocês?
Entendi. Tem um aspecto muito importante, né? A gente conversa muito com a engenharia, né? Geralmente o líder da engenharia, e conversa com o financeiro, né? Quem toma a decisão para ir em frente com uma operação ou não, né? Então, o sonho do líder da engenharia é que a gente converse com o líder financeiro da empresa e convença ele para ele conseguir dinheiro para executar o projeto, né? E quando a gente chega lá no líder financeiro, o sonho dele é que a gente diga que o projeto do engenheiro não presta e não precisa colocar dinheiro, né? Então Puxando a a corda gente dos dois fica lados. mediando aqui, né? Mas um aspecto importante, qual que é o primeiro passo, né? Eu acho que nos procura, claro, a Mover Hub tem muita experiência, mas tem outras empresas também que fazem esse tipo de processo. Procura uma assessoria especializada, né? Se nos procurar, tem nossas redes sociais, tem os nossos contatos que vão ficar aqui depois disponível no canal, né? Mas procura a gente para minimamente entender por onde começa. Michael, eu quero te contar a história do que é a minha empresa. O que a gente está desenvolvendo? Agora, Quais deixa eu são os te perguntar o seguinte, desafios? é só do tamanho de Embraco ou pode ser um menorzinho também? Tem para todos os gostos. Tem desde pequena empresa até multinacional, né? Então, Porque às vezes parece que é só para gente não, para grande, né? não. Tem ferramenta para todo tipo de empresa, né? O que precisa ser Tu lembra de justamente... alguma empresa pequena que desenvolveu alguma coisa que vocês ajudaram assim? Tem uma que a gente ajudou a fazer um projeto que é um projeto muito interessante, na verdade, né? A tecnologia basicamente era botar uma tecnologia, desenvolver uma tecnologia no mercado voltado para a saúde, né? Era uma startup, né? E essa startup, basicamente, por ela ter pouco tempo de mercado, ela tinha 2 anos de mercado, o balanço dela tinha pouco faturamento, Cara, nós estamos né? falando de startup, menos de 2 anos, com balanço baixo e E aí ela tinha um baita de um projeto inovador para colocar, para desenvolver, né, e testar no mercado da saúde. E aí, para ela não conseguia buscar esse tipo de fomento, por quê? Porque ela não conseguia olhar lá dentro do edital quais são os elementos, qual que é a conta que faz para ver se enquadra num projeto, né? E aí ela nos procurou, né, pensando justamente para entender primeiro e ver se tinha viabilidade de buscar um projeto. E quando a gente fez a conta, fechou para buscar um recurso mínimo olha, para ela e ela não sabia, foi uma grande surpresa e para quanto ela. que era o 5 cascalho? milhões de reais. 5 pau por uma É, startup com menos de 2 anos. exatamente. E aí o que acontece? Já Quando a dá uma gente alegria já pro cara, né, Alex? quando ele viu, ele falou, cara, um negócio parece um sonho, né? Tá vendendo sonho pra gente. E não, é E era enquadramento. empréstimo ou subvenção? Subvenção. Subvenção, que é aquela grana que não precisa devolver. Exatamente. Então, assim, o que a gente buscou? Primeiro, busca o enquadramento dentro do edital, financeiro principalmente, né? Porque se não enquadrar nos indicadores mínimos financeiros, tem uma cláusula específica nos editais, que é a 7.1.1, de tanto a gente trabalhar, a gente guarda isso, né? Que se você não passar naqueles elementos ali, Caixão. você pode ter a cura do câncer. Você não vai nem ser avaliado o teu projeto, né? Então, a gente faz primeiro essa análise, a gente viu que enquadrava. Aí a gente foi falar da parte técnica, o que era o projeto. E realmente a gente viu que era um projeto disruptível, né? E principalmente que impactava o SUS, o desenvolvimento, né? Se ele em algum momento desse certo e viesse a colocar no mercado. Então a gente construiu esse projeto junto com eles, submeteu, né? Ajudou na contratação e eles estão executando esse projeto. Cara, isso é muito legal, até porque a gente falou aqui de muitas coisas grandes, mas nós estamos falando de uma startup, ou seja, para você que tem uma ideia, tá aí, né? Às vezes não é só necessário uma boa ideia e um projeto aprovado, é preciso, nesse interim, esse conhecimento técnico que vocês têm e que vocês emprestam ou repartem com as pessoas. É isso daí, né? Acho que é muito importante, né? E quando a gente fala de pequenas empresas, startups, é sempre importante mencionar que, às vezes, ela sozinha também ela não tem toda a estrutura, mas às vezes ela tem um parceiro que ela desenvolve em conjunto que pode ser a co-executora do projeto, né? Então, isso Que vai naquilo que alavanca. o Laércio falou da rede, né? Isso, Não é só um. isso alavanca o indicador financeiro. Às vezes você coloca uma como co-executora e você pode usar o balanço da co-executora. Bom, vamos supor que eu tenho uma ideia e eu tenho uma universidade, um centro de pesquisa, mas eu tenho um fornecedor que tem a matéria que eu tenho. Eu posso fazer com ele isso? Pode. Ah, É o executor e o co-executor.
né? É Então, aquilo os dois, que o Laércio falou do os dois têm fornecedor. papéis distintos, Sim. mas sinérgicos, né? Um desenvolve a matéria e o outro aplica a matéria, né? Uma parte do desafio está aqui nele e a outra parte está aqui. Então, eles trabalham em conjunto, buscam um mesmo recurso para executar esse projeto, né? Cara, tá muito legal isso daqui, mas nós precisamos encerrar. Já se inscreveu no canal? Já acionou o sininho? Já repartiu? Viu que aqui tem muita coisa, né? E você pode, com certeza, ter essa participação da Maverick Hub. Eles trabalham com isso e que isso daí vai trazer muita informação para você. Eu volto a dizer, lembra lá no início que eu falei qual é o gargalo que te prejudica? O que está sendo manual? Pode ser, pode melhorar, pode, sabe, aquele negócio assim, pô, eu acho que vai melhorar. Tem um negócio que ele sempre fala, Michael, aquele pessoal que fez uma mudança e depois de implantado a mudança, eu acho que num centro de distribuição, perceberam que o sistema não conversava com a mudança, né? Tem um projeto que a gente participou que foi muito interessante, que, na verdade, ele era um armazém inteligente, né? Voltado para um produto específico de alto valor agregado. E esse armazém, ele tinha várias tecnologias, inclusive integrações com vários sistemas, né? E aí, o que que acontece? A empresa começou a perceber que ela estava desenvolvendo um armazém muito avançado que não conectava com o restante da empresa, né? E aí, agora, o que que eu faço, né? Então, basicamente, o que a gente construiu foi digitalizar essa empresa como um todo. Então, ela precisava minimamente colocar módulos novos no RP dela, porque o RP dela era muito defasado para conseguir integrar com esse sistema novo. Precisava desenvolver API específica para conseguir Mas aí, tratar os nesse dados. caso, ele conseguiu para esse e para esse não. Como é que vocês fizeram? Como Buscaram mais recursos? busca mais recurso. Então, assim, Dobrou? quase triplicou, Oh! né? Porque para você digitalizar uma empresa como um todo, porque eles estavam necessitando, era muito recurso, né? Quando você troca alguns módulos do RP ou vai trocar o RP como um todo, é um custo muito alto, né? Então, a gente conseguiu, através desse segundo projeto, né, toda essa parte de módulos adicionais para digitalizar esse processo de integração, equipe de dev específica que ela contratou e fez uma célula específica de desenvolvimento interno para fazer as conexões e os desenvolvimentos que eram necessários, algumas tecnologias a mais que elas precisavam para colocar nos outros armazéns para conversar dado aqui também e ter dado tratado em tempo real. Então, a gente Essa brincadeira, potencializou quanto ainda que foi? mais. A gente começou com 10, foi até 30 Tá vendo, gente? milhões, né? Tá vendo? O dinheiro tem, só precisa saber como caminhar. E a gente está aqui para ensinar o caminho das pedras. Gente, a gente precisa encerrar. Laércio, obrigado por mais uma vez estar aqui com Foi a um prazer. gente. E a sua participação é muito legal. Teve gente Eu que que assistiu o agradeço. nosso primeiro episódio, aquele que a gente fez. Aí até uma psicóloga disse assim: que já assisti. Você é o Jô Soares Nunes. O Laércio é um fofo. E o Michael é o cara que sabe do dia a dia. Que legal isso daí. Eu acho que essa é a ideia mesmo da gente, de aproveitar toda essa experiência de vocês e trazer isso de forma muito. É do meu jeito, né, gente? Daquele jeito assim leve, mas que você consegue entender. Maicon, obrigado, Maicon. Que agradeço. Quem estiver precisando de ajuda ou queira desvendar minimamente como que é esse caminho, tem um caminho para isso, né? Nos procure que a gente está aqui para ajudar. Vocês têm coragem de voltar aqui de novo? Não. Com certeza. Não tenha dúvida. E você tem coragem de aprender um pouco mais? Muito obrigado. A gente volta no próximo episódio. Não esquece de se inscrever no nosso canal, isso é importante, e também curtir e também comentar. Se você tem alguma pergunta, escuta, eu desenvolvo isso daqui, coloca ali no comentário que no próximo episódio a gente traz e responde. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você pelo seu tempo e a gente espera que você fature mais. Grande abraço.